Dia, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Louise. E hoje a gente vai ter uma videoaula de revisão, tá? A gente vai falar sobre o capítulo 7, que é o que vai cair na nossa segunda avaliação. Capítulo 7, ele vai abarcar que tipo de conteúdos? Barreiras naturais, mucosas e secreções, que também fazem parte das barreiras naturais, a diferença entre anticorpo e antígeno, alergias e a diferença entre imunização passiva, ativa e natural e adquirida. Ok? Então vamos começar logo essa videoaula de revisão com barreiras naturais. A gente falou que essas barreiras naturais são aquelas que já estão presentes no nosso corpo. Quais são elas? A primeira e mais importante, a que já está lá na linha de frente, é a nossa pele, que é o nosso órgão, o maior órgão que a gente tem no nosso corpo e que vai proteger a gente de agentes internos, como bactérias, vírus, protozoários, isso se ela não estiver lesionada, ou seja, se a gente não estiver machucado e uma bactéria se alojar naquele machucado, aí ela vai ter acesso ao nosso organismo. Outras barreiras naturais. A gente tem as mucosas, que é essa pele que fica dentro na parte interna do nosso corpo. Se vocês puderem, né? Lavem as mãos de vocês bem direitinho e toquem na parte de dentro da boca de vocês. Vocês vão sentir como é um tecido de mucosa e como ele é completamente diferente do tecido da sua pele que está do lado de fora, ok? Então, essas mucosas atuam barrando esses agentes infecciosos, liberando secreções. Que secreções são essas? Cera de ouvido, muco, que é o nosso famoso catarro, saliva, ok? Dentro da nossa boca, lágrimas que saem dos nossos olhos quando entra alguma sujeirinha. Aí a gente começa a lacrimejar. E já é a secreção sendo liberada para tirar essa poeirinha do nosso olho. E também o suco gástrico, que fica aqui no nosso estômago, ok? Alguém, não lembro quem, nas atividades avaliativas, disse que suco gástrico vinha da nossa boca. Gente, não confundam. Cera de ouvido, no ouvido interno. Muco, no nariz. Saliva, mucosa da boca. Lágrimas, mucosa dos olhos. E suco gástrico vem da mucosa do nosso estômago, ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre mecanismos de defesa inespecíficos. Por que ele é inespecífico? Porque ele vai atuar de forma indiferente. Ele não vai querer saber se é uma bactéria, se é um vírus, se é um protozoário, não. Esse mecanismo de defesa, ele atua com todo mundo, todo tipo de agente infeccioso. Por isso, ele é inespecífico. Ele não tem ação de memória, como a gente vai ver lá para frente já nos mecanismos específicos. Então, vamos lá. Um mecanismo de defesa inespecífico é a diapedese. O que é a diapedese? É esse processo que vai desviar leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, ok? Que são os neutrófilos, os monócitos, para o local que foi lesionado. Então, vamos lá, vamos imaginar uma situação. Eu tenho o maior órgão do meu corpo, que é a pele, que é uma barreira natural, porém, acabei me machucando. Então, machucou lá, ficou meio aberto. O meu organismo agora está vulnerável, porque eu estou dando passagem para que alguma bactéria entre no meu corpo. O que o teu corpo faz? Ele faz a diapedese. Ele libera, ele desvia esses leucócitos do teu sangue exatamente para aquele local onde tu te machucaste. Para lá ele vai liberar essas células de defesa. E quando essas células de defesa encontrarem esse agente infeccioso, eles vão eliminar ele através de um processo chamado de fagocitose. Bem aqui, a fagocitose. Como é que a fagocitose elimina aquele agente infeccioso? Bem aqui nessa imagem abaixo. Prestem atenção. Aqui, essa bolinha vermelha está imitando, né, está representando uma bactéria. O que o teu leucócito faz é englobar ela, ele cria como se fosse uma bolsa, a membrana da tua célula cria como se fosse uma bolsa, uma vesícula, engloba aquela bactéria, leva ela para dentro da tua célula de defesa e lá dentro ela é eliminada. É super eficiente esse mecanismo de defesa inespecífico chamado diapedese, ok? Próxima, febre. A febre, ela é um mecanismo de defesa que te avisa
que tu está sendo infeccionado por algum agente. Como? Ela eleva a temperatura do teu corpo. Toda vez que você tem uma elevação de temperatura que você meio que não sabe a causa, porque a sua temperatura pode elevar por vários motivos. Fazendo exercício, fazendo educação física, correndo, falando muito, se mexendo, ok? Mas, quando a tua temperatura eleva acima de 37 graus, sem motivo aparente, provavelmente você está sofrendo uma infecção. E a febre é o jeito que o teu corpo está te avisando que isso está acontecendo. A febre é o sinal de que o teu corpo está tentando combater esse organismo. Então, toda vez que vocês estiverem febre, fiquem atentos. Agora, vamos para os mecanismos de defesa específicos. Ou seja, antes eu estava falando de mecanismos de defesa inespecíficos. Agora, a gente tem os específicos. Primeira coisa que a gente tem que saber: diferença entre antígeno e anticorpo. Então, vamos lá. Qual é o conceito básico para que eu possa saber o que é um antígeno? Antígeno é qualquer organismo invasor que penetre no teu corpo, no teu organismo. Qualquer. Tia, uma bactéria pode ser um antígeno? Pode. Um vírus pode ser antígeno? Também pode. Tia, uma larva pode ser um antígeno? Pode. Ok? Então, vamos lá. Agora, o anticorpo. O anticorpo são as células de defesa, que tem um nome também específico chamado de linfócitos T, que possuem um efeito de memória, que vão se encaixar naquele antígeno específico para destruir ele. Então, por que é um mecanismo de defesa específico? Quando você entra em contato pela primeira vez, por exemplo, com o vírus de catapora, você acaba ficando doente porque o teu corpo ainda não tem anticorpo para combater aquilo. Então, você acaba ficando doente, cheio de bolinha no corpo, dá coceira, dói, é ruim. Mas, depois de 15 dias, você está tranquilo, já passou a catapora. Quando você ficar mais velho, sei lá, ou entrar em contato com aquele vírus da catapora de novo, você não vai precisar ficar doente. Por quê? Os linfócitos T, que te ajudaram a ficar saudável quando você ficou doente antes, não vão deixar você ficar doente de novo. Os linfócitos T, eles têm o efeito de memória. Então, eles lembram exatamente qual foi aquele antígeno, aquele vírus da catapora que acabou te deixando doente, e ele vai lá e combate. Aí você não fica doente de novo, ok? Então, aqui a gente consegue ver essa diferença entre antígeno e anticorpo. Aqui a gente tem uma imagem que os antígenos, que podem ser bactérias, vírus ou até uma célula cancerígena, ou seja, uma célula que causa câncer. E aqui a gente tem os nossos linfócitos T, que são enviados para combater esse antígeno e liberam, aqui ó, anticorpos. É uma célula que vai liberar anticorpos para combater aquele antígeno. Então, o que combate o antígeno? Anticorpo. Não é tão difícil de lembrar, né? Só que o que é interessante? O anticorpo, ele combate o antígeno como se fosse uma situação de chave cadeado. Como assim, tia, chave cadeado? Cada cadeado tem uma chave, certo? Você pode botar milhares de chaves dentro de um cadeado que ele não vai abrir. Ele só vai abrir quando tiver a chave certa, que encaixe perfeitamente no mecanismo interno dele, não é? E assim age o anticorpo. Cada antígeno tem uma forma, tem uma substância química específica, tem uma forma específica. E o anticorpo, ele foi feito para se moldar. Enquanto ele está combatendo aquele antígeno, ele está criando uma memória. Então, ele está produzindo anticorpos específicos para aquele tipo de antígeno. Então, quando você entra em contato com aquele antígeno de novo, você não vai ficar doente. Por quê? Aqui eu tenho o anticorpo perfeito para aquele tipo de antígeno. Por isso ele tem um efeito de memória, por isso ele é chamado de mecanismo de defesa específico, porque ele vai combinar, cada anticorpo serve para cada antígeno, ok? Outro mecanismo de defesa específico é a alergia. Quando o corpo é capaz de produzir anticorpos, também específicos para antígenos geralmente inofensivos. Que antígenos são esses? Alguns tipos de alimento, pólen, poeira, corante e alguns medicamentos. O que é específico? Por exemplo, tem pessoas que podem comer de tudo, menos um determinado alimento que tem um corante amarelo.
Tem gente que pode comer um monte de coisa, mas quando come amendoim ou quando come algum tipo de molusco, tem uma reação alérgica. Por quê? Você tem alergia àquela determinada substância. Então, a alergia, você sentir aquela alergia, que é aquela coceira, aquela vontade de espirrar, aquele choque anafilático, que é quando a alergia tá bem mais intensa, né? Que é quando a tua garganta fecha, né? Significa que ele tá utilizando aqueles anticorpos para combater aquele antígeno. Okay? Mas geralmente as pessoas usam antialérgico, que é para você ficar tranquilo de novo. Outro tipo de mecanismo de defesa específico é a imunização. E bem aqui eu quero a atenção total de vocês, porque isso aqui ainda está causando muita confusão em muita gente do 7º ano. Então, vamos diferenciar logo uma coisa, deixar uma coisa bem clara. A imunização, ela pode ocorrer de duas formas. Ou de forma natural, quando ela não é induzida, quando ela acontece por acaso, ok? Quando ela acontece por acaso. Ou adquirida, que é quando ela é induzida, quando ela acontece de propósito, ok? E dentro dessa imunização, que pode ser natural ou adquirida, ambas podem acontecer de forma passiva, quando eu não tenho que produzir anticorpos, e ativa, quando eu tenho que produzir anticorpos. Então, vamos lá. Um organismo produz os próprios anticorpos. Quando isso acontece, eu tenho uma imunização ativa. Quando o meu corpo não tem que produzir anticorpo, quando o meu organismo não é levado a produzir os próprios anticorpos, eu tenho uma imunização passiva, ok? E essa imunização ativa e passiva pode ocorrer de forma ou natural ou adquirida. Então, vamos começar. Primeira, imunização natural, ocorre ao acaso, ok? É uma coisa que tem que acontecer. Então, vamos lá. Imunização natural, quando a imunização é conferida pelo próprio organismo. O meu próprio organismo me imuniza. Ativa, quando ficamos doentes, por exemplo. Quando a gente fica doente, pega uma gripe. Aí a gente tem que produzir os nossos anticorpos. A gente acaba ficando doente, mas a gente produz os nossos anticorpos e fica saudável de novo depois de umas 2 semanas, mais ou menos. Esse é um tipo de imunização natural ativa, porque o meu organismo teve que produzir os próprios anticorpos. E um tipo de imunização que é passiva, o exemplo é a da amamentação. Além de estar alimentando o filhote, quando a mãe amamenta o filho, ela está fornecendo anticorpos dela para o filho dela. Então, para que o filho dela fique imunizado, ele não teve que produzir anticorpo. Ela passou os anticorpos dela para ele. Por isso, é uma imunização passiva. Agora, uma imunização adquirida. Quando a imunização é conferida por meios induzidos, quando ela ocorre de propósito. Exemplo, imunização adquirida ativa, através das vacinas, a vacinação. Por quê? A vacinação ela vai inocular, ela vai introduzir no teu organismo antígeno enfraquecido, que não vai te deixar doente. É um antígeno fraco. É só para introduzir no teu organismo para que o teu sistema imunológico reconheça ele e tenha que produzir os anticorpos necessários. Então, aqui eu tenho uma imunização ativa, porque o meu corpo teve que produzir os meus anticorpos, ok? Por isso ela é ativa. E ela é adquirida porque ela foi induzida através de uma vacina. Agora, quando eu tenho uma imunização adquirida passiva, lembrando que passiva significa que eu não tenho que produzir os meus próprios anticorpos, ocorre por meio do soro, onde são inoculados e introduzidos no seu organismo anticorpos prontos. Você não precisa produzir anticorpo. O anticorpo já é passado para você, ele já está completamente pronto. Então, por isso, é uma imunização adquirida passiva. Então, vamos ver um exemplo aqui melhor. A vacina. São introduzidos no organismo antígenos enfraquecidos que estimulam a produção de anticorpos. Sendo assim, são uma imunização adquirida, pois vem de forma induzida, e ativa, pois estimula nosso organismo a produzir anticorpos. Então, a vacina, ela tem uma imunização longa, duradoura, ok? E ela é ativa e adquirida.
e ela tem a função de prevenção. Então, você se vacina para não ficar doente. Ninguém toma vacina depois que já pegou a doença. Você toma vacina para não ficar doente. Exemplo, sarampo. Existe a vacinação do sarampo, que é para a criança não pegar sarampo. Depois que ela pegou sarampo, sobreviveu, não precisa ela tomar vacina, porque ela já é imunizada, ok? Mas é poucos os casos que uma criança pequena consegue pegar sarampo e sobreviver, ok? Que é uma doença muito séria, pode se agravar. Agora eu tenho o soro. No soro não são introduzidos antígenos, que é o agente invasor enfraquecido. Eles introduzem no teu corpo já o anticorpo. Ou seja, são anticorpos já produzidos em outro indivíduo. Dessa forma, é uma imunização adquirida, pois também ocorre de forma induzida, porém, ela é passiva, diferente da vacina, porque os anticorpos necessários já estão prontos. O teu corpo não tem que produzir nada. Ele já vem pronto dentro do soro. E ela não é um tipo de imunização duradoura, porque ela não tem a função de prevenir. Ninguém toma soro para se imunizar de uma doença que ainda nem pegou. O soro ele tem a função de cura, de tratamento. Vocês percebem que o que aconteceu nesses últimos meses, né? Aquele rapaz que criava, aquele traficante, na verdade, que criava cobras raras dentro do apartamento dele foi picado por uma naja. Ele teve uma parada respiratória, tiveram que botar ele em coma induzido, tiveram que induzir que ele ficasse desacordado, porque senão ele poderia morrer. Foram atrás do Brasil inteiro, no Instituto Butantan, para pegar aquele soro antiofídico para poder aplicar nele. Então, a gente não toma soro para não ter efeitos caso uma cobra pique a gente, não. A gente só pode tomar o soro caso a gente seja picado. O efeito do soro ele é muito imediato. Por quê? Ele age muito rápido, porque a gente não tem que produzir nada, o anticorpo já está pronto. Então, uma vez que ele está no nosso corpo, ele já começa a combater o antígeno. Não tem problema, ok? E como o soro ele é feito? Geralmente a gente coleta, eu estou falando sobre o soro antiofídico, tá? Geralmente o que acontece? A coleta do veneno, né, da cobra, que é o antígeno nesse caso, e uma quantidade bem pequena desse antígeno ele é introduzido no corpo de cavalos, no organismo de cavalos, que são organismos, seres vivos muito fortes. Então, eles não vão morrer por causa disso nem ficar doentes. Eles têm um sistema imunológico muito bom. Então, uma vez que eles introduzem esse antígeno no corpo do cavalo, eles esperam mais ou menos 2 semanas, porque esse é o tempo necessário para que o corpo dele crie anticorpos. Depois, eles coletam o sangue desse animal, fazem a separação do que é sangue e do que é plasma, e é no plasma que fica presente os anticorpos. Eles pegam esses anticorpos já produzidos no corpo do cavalo e produzem o soro. E eles deixam lá, caso aconteça algum acidente com cobras, enfim. Alguém que seja picado por alguma coral, ou no caso desse rapaz que quase morreu, né, por uma naja. Aqui eu separei 2 questões para que a gente pudesse fazer junto, para que vocês percebam como não é tão difícil assim essas questões sobre imunização, sobre vacinação e soro. Então vamos lá. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos, certo? Pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos que uma imunização passiva, daqui eu já tiro. Claro que não é passiva, é ativa, porque bem aqui ele já está te falando. Ela estimula a produção de anticorpo. Então, se eu tenho que produzir o meu próprio anticorpo, a imunização não é passiva, ela é ativa. Então, pode tirar a letra A. Vamos eliminar a letra A. Uma imunização imediata? Não, a vacina ela não garante imunização imediata. Ela demora um pouquinho para acontecer, mas também, quando acontece, ela é bem duradoura. Uma imunização prolongada? Nem sempre. Às vezes a gente tem que tomar algumas outras doses, né? Tem vacina que a gente precisa tomar 3 doses para poder ficar totalmente imunizado. Então, não, letra C. Uma imunização ativa, eu acho que é essa aqui. Vamos ler a letra E. Uma imunização contínua. Não, uma imunização ativa. Correta, letra D. Próxima. O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo, certo? A respeito desses produtos, marque a alternativa
incorreta, ou seja, para marcar a alternativa que está errada. Não confundam isso que vai ter na prova também, tá? Então, vamos lá. Letra A. O soro é responsável por uma imunização passiva. Certo. As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno. Certo também. Letra C. As vacinas são produzidas injetando-se o antígeno em um animal, que passará a produzir anticorpos. Isso aqui não é vacina, não. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser usados em humanos. Essa aqui eu já sei que está errada, mas vamos ler o resto. Como exemplo de soro, podemos citar o antiofídico, certo, que é o soro contra veneno de cobra, tá? Letra E, podemos dizer que a vacina é usada na prevenção, corretíssimo, enquanto o soro é usado para curar, correto também. Então, qual vocês têm que marcar? Qual é a única que está incorreta? Letra C. Ele está falando que a vacina é produzida injetando o antígeno em um animal? Não, esse aqui é o soro é produzido assim. Então, a incorreta é a letra C. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Eu espero que essa videoaula tenha tirado as dúvidas de vocês. E prestem atenção nessa diferença entre imunização natural e imunização adquirida, porque ainda tem muita gente errando nas questões e eu não quero que vocês errem isso na segunda avaliação. Ok? Beijo, até mais.